E hoje o nosso vídeo tem o oferecimento da cafeteria Huguenotes, localizado aqui no Museu Huguenote Daniel de Latouche, tendo um belíssimo espaço onde você pode estar degustando o melhor café do Reviver. E com a gente, Dona Ana Guimarães. Olá pessoal, me chamo Ana Guimarães, faço parte da Casa de Cultura Huguenote Daniel de Latouche. Convido vocês a vir tomar um delicioso café aqui na cafeteria Huguenotes. Fica localizado na Casa de Cultura Huguenote Daniel de Latouche, na rua Djalma Dutra, mais conhecida como Beco Catarina Mina. Venham provar o nosso café. Estamos aguardando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Silvestre Durães e hoje o nosso roteiro vai ser pela Casa de Cultura Huguenote Daniel de Latouche. E o nosso guia vai ser Alisson. Nós somos a Casa de Cultura Huguenote Daniel de Latouche. Nós falamos sobre a Fundação Francesa de São Luís. Nós temos essa exposição aqui embaixo que nós vamos andar um pouco sobre ela, conhecer mais um pouco sobre essa história de fundação da cidade. Nós também temos no nosso andar superior, que nós também visitaremos, falaremos também sobre a França equinocial para sempre. Tá? Já para início de história, nós poderemos começar por essa tela que nós temos aqui à nossa frente, que nós vamos falar um pouco sobre ela. E é muito importante a gente falar sobre algumas datas, né, da cidade, de período de fundação da cidade. Tá? Nós vemos aqui na nossa cronologia da nossa França equinocial, e já vale a pena falar sobre São Luís ser conhecida com esse nome de França equinocial, porque nós estamos abaixo da linha equinocial, tá? Como era conhecida a linha do Equador naquele período. Os nossos navegantes partem do porto de Cancale, na França, né, como nós podemos ver aqui, passam por todo o continente africano, até chegar na ilha de Upaon-Açu, né, esse ponto vermelho maior, que é onde está hoje localizada São Luís, como é conhecido. Vale a pena também a gente falar um pouco sobre algumas datas, como 1594, por exemplo, que São Luís, na ilha de Upaon-Açu, já havia uma feitoria aqui no Maranhão, pelo capitão Jacques Riffaut, né, um francês que já habitava nesse período. Nós também podemos observar aqui, por exemplo, 1606, né, já haviam franceses morando aqui na ilha de Upaon-Açu, morando aqui no Maranhão, né, inclusive foram esses franceses que ajudaram nessa adaptação da esquadra francesa, liderada por Daniel de Latouche. Tá? Nós temos algumas figuras importantes também, né, para essa viagem, para essa expedição acontecer, como, por exemplo, o rei Henrique IV, né, que era um rei da França nesse período, um rei. Historicamente, a França, ela era a monarquia francesa, ela era hegemonicamente católica, historicamente católica, né? Há esse processo de mudança, né, da monarquia francesa, já que o rei Henrique IV ele era protestante, né? Nós temos aqui o rei Henrique IV, o busto do rei Henrique IV. O rei francês era conhecido também como o rei bom, né, já que ele não dava ordens como um rei, geralmente as ordens dele eram como pedidos, né? Ele fazia pedidos para que as pessoas cumprissem aquilo que ele queria. O rei Henrique IV ele era protestante, a sua mãe também era protestante, e nós temos aqui do nosso lado também o Philippe Duplessis Mornay, que era também protestante e foi tutor do rei Henrique IV com a sua mãe. O Philippe Duplessis Mornay ele era muito influente nessa nobreza francesa, né? Influenciou diretamente o rei Henrique IV a se inclinar ao protestantismo calvinista reformado. Né? Ele era conhecido como o Papa protestante devido à sua autoridade e conhecimento do protestantismo. Esse período de protestantismo na Europa ele está em crescimento, né? Os protestantes estão crescendo muito e, por incrível que pareça, os protestantes eles acabam
né, não só um crescimento em números, mas também em poder político, de influência, de riqueza, de nobreza. Também é um período muito importante a gente falar aqui, que é o período da Reforma Protestante, no século XVI. Os protestantes, né, estão em um crescimento acelerado na Europa. Isso faz, né, desencadear alguns problemas, né, podemos dizer assim, conflitos religiosos. Católicos começam a perseguir protestantes, né? Isso faz Daniel de Latouche buscar também não só um território que pudesse ser um ponto militar, né, francês aqui na América do Sul, também como São Luís ia ser, né, na visão de Daniel de Latouche, uma cidade de refúgio, onde protestantes que estavam sendo perseguidos poderiam se refugiar e proclamar aqui em São Luís a sua fé livremente. Isso faz Daniel de Latouche partir, chegando aqui em São Luís em 1612, né, a expedição chega então aqui em São Luís, dando início então ao processo de fundação, que acontece de fato em 8 de setembro de 1612, que é a data do aniversário da cidade até hoje, né? A gente observa que nesse período já estava havendo conflitos religiosos na Europa, e Daniel de Latouche consegue ter sucesso então nessa fundação aqui em São Luís e consegue reunir protestantes franceses. Nós observamos aqui nessa parte de baixo da tela, nós temos protestantes aqui embaixo, temos os nossos tupinambás, que eram os nossos nativos nessa parte superior, né, aqui atrás da cruz, e aqui embaixo nós também temos padres capuchinhos. Aquilo que era impossível na Europa aconteceu de forma natural aqui em São Luís, né? A unidade entre eles, né, proclamando uma fé. Aqui nós temos essa tela, ela é a tela do primeiro culto ecumênico aqui em São Luís, né? Começa a dar certo, então, a fundação francesa. Os nativos, os nossos tupinambás, começam, então, a se relacionar com os franceses, né? Nós temos aqui a tela de Daniel de Latouche, e essa tela ela foi tirada daquela xilogravura que nós vimos agora há pouco. Nós temos aqui sobre Daniel de Latouche uma frase que era uma visão que ele tinha sobre São Luís. É um texto bíblico, né? Como nós já falamos, Daniel de Latouche era protestante também, né? Esse texto está escrito em Isaías 49, 22, como nós podemos ver na tela, e fala exatamente sobre isso, um local onde Deus levantaria sua bandeira e as nações do mundo todo poderiam vir e trazer os seus filhos nos braços e as suas filhas nos ombros, né? Então a gente observa que essa visão de Daniel de Latouche ela começa então a fazer muito sentido de acordo com a fundação da cidade. Aqui nós temos uma tela chamada papagaio amarelo. Esse papagaio na língua tupi era chamado de ajurujuba, e os tupinambás chamavam os franceses dessa forma, de ajurujuba. Por quê? Porque eles eram loiros, né? Os franceses eram loiros, tinham os olhos azuis e gostavam de falar muito, né? Daniel de Latouche é considerado um diplomata porque ele não precisou matar nenhum tupinambá para a cidade de São Luís ser fundada. Pelo contrário, ele sempre gostava de conversar, né? A diplomacia fazia parte da fundação. E nós temos o tupinambá observando as 3 embarcações francesas aqui no fundo, aguardando os franceses chegar, aguardando Daniel de Latouche. A respeito desse ponto, sobre essa preservação que Daniel de Latouche tinha com a cultura que já existia aqui. Temos relatos, né, de historiadores que falam que Daniel de Latouche chegou a passar até 10 dias embarcado aqui no nosso litoral, aguardando permissão dos tupinambás para que ele pudesse desembarcar em terra firme. Então, essa preservação de Daniel de Latouche foi muito importante, esse respeito foi muito importante. A cultura do tupinambá permanecesse, né? Nós temos o manto acoiabe, né? Esse manto acoiabe era um manto tupinambá feito de penas de guará, né? O guará é um pássaro vermelho que nós temos aqui no nosso litoral, e para os tupinambás era uma peça muito importante, porque os tupinambás consideravam, né, a cor vermelha e amarelo cores muito preciosas, tinham significados muito preciosos para eles. Esse manto era utilizado pelos homens, pelos índios tupinambás, e eles usavam ele nesse período de festas, né, períodos festivos, ou até mesmo durante a guerra, né, quando eles iam para a guerra contra estrangeiros e contra outros nativos. Aqui nós temos a figura do Cuyambebe, né, vamos continuar falando um pouco sobre a cultura tupinambá. O Cuyambebe ele era uma espécie de líder dos tupinambás,
E o Cuyambebe ele se tornou também uma espécie de lenda, de mito, né? Porque o Cuyambebe ele não era visto com tanta facilidade, porém o Cuyambebe ele traz características para a gente que nos revelam muito a respeito dos tupinambás, né? Que já habitavam aqui, dos nativos que habitavam o nosso litoral. Hans Staden, um alemão que viveu no nosso meio nesse período, ele relata que Cuyambebe era muito forte, né? E muito alto, muito forte, como nós podemos observar a estrutura física aqui dele nessa tela, né? E ele traz algumas características muito curiosas, como, por exemplo, a cor da pele, né, do tupinambá. O tupinambá ele era um índio branco, né? Não só o Cuyambebe, mas toda a etnia era branca, né? E algumas características, como os olhos são arredondados, o nariz é o nariz mais comprido, mais afilado, né? Não é aquele nariz achatado como o nativo que a gente conhece. São características muito peculiares, né? Somente dos tupinambás nesse período. Nós temos feito pesquisas na casa para saber de onde são essas características, né? De onde vieram os tupinambás, e provavelmente eles são ali do sul da Ásia, né? Com essas características. Eles não gostavam muito da pele branca que eles tinham, né? Então eles raspavam a pele do bebê quando o bebê nascia, tingiam os bebês de vermelho, de urucum ou genipapo, e colocavam esses bebês no sol para que essa cor pudesse ir mudando, né, de acordo com o tempo. E eles conseguiam. Colombo nos diz o seguinte, que os bebês ele não entendia por que os tupinambás eles eram vermelhos de fato, né? Ele diz, eles não são vermelhos anegriados e eles não são vermelho com a cor opaca, eles são vermelhos de fato. Mas ele não consegue nos dizer por quê. Quando o padre Claude Abbeville ele também relata para a gente, ele nos explica por que os tupinambás eles ficavam vermelhos. E aí ele nos fala sobre esse ritual, né, de raspar a pele do bebê e colocar o bebê ao sol. Inclusive ele diz, olha, eles nascem brancos, mais brancos do que nós, os europeus, né? Aqui nós temos uma tela que fala sobre esse índio, né? Aqui já não é mais um tupinambá, né? Aqui já é um índio do tronco G, eles eram adversários, né? Do tronco G contra os tupinambás, eles, apesar de habitarem o território brasileiro, mas eram inimigos, né? E aqui a gente já observa essas características do olho mais asiático, já do nariz mais achatado naturalmente. Os tupinambás, eles quebravam a cartilagem do nariz para o nariz ficar dessa forma, achatada, né? E se pintavam de vermelho para ficarem com a pele avermelhada. Nós também temos aqui um conjunto de 6 telas que falam sobre algumas características dos tupinambás, né? Aqui nós temos a comparação do corpo do tupinambá, né? Esse homem mais baixo, né? Mais forte, mais musculoso. E aqui nós temos o europeu, né? Já com o corpo mais afilado e uma estatura maior. Nessa tela de cima nós temos também algumas características dos tupinambás, como a alimentação, né? A forma que eles viviam em família. Os tupinambás eles eram monogâmicos na sua maioria, né? E quando eles tinham mais de uma esposa, não era com a intenção de simplesmente possuir mais uma mulher, mas com a intenção de terem mais filhos, né? E eles gostavam de ter muitos filhos para que a etnia aumentasse de forma contundente. Aqui nós temos também uma tela que já traz um pouco da mistura, né, das culturas. Os tupinambás ajudavam os franceses na construção do forte, e os tupinambás, em compensação, davam a eles também coisas como armamento e ensinavam os tupinambás a atirar. E aqui também já mostra a mistura da cultura, né, os tupinambás prestando culto à cruz vazia, que era uma marca dos huguenotes, né, dos protestantes franceses, no caso de Daniel de Latouche e a sua esquadra. Nessa tela superior nós também temos algo muito, muito interessante, que era a produção de uma bebida chamada cauí. As índias tupinambás, somente as índias, elas mastigavam a mandioca ou o caju, cuspiam de volta em uma vasilha, uma espécie de bacia. Essa bebida acabava fermentando, né? Esse mastigado fermentava naturalmente, gerando então uma bebida que os tupinambás apreciavam muito, tá? Hoje parece para a gente ser um pouco nojento, mas Jean de Lery ele tem uma visão muito, muito ampla sobre isso, e ele diz o seguinte, né, diante da crítica dos franceses a essa forma de fazer a bebida, ele diz, olha, vocês preferem beber
o vinho francês que é pisado, né, no lagar por homens que soam e o suor desce pelas suas partes, e ainda assim vocês apreciam, ou vocês podem beber o vinho, né, essa espécie de bebida que era feita pela saliva das tupinambás. Né? Aqui nós temos duas telas que formam também, né, elas fazem parte, uma é continuação da outra. Aqui nós temos um ritual chamado ritual de antropofagia. Os tupinambás eles não eram canibais, mas eles tinham um ritual que era capturar o seu inimigo, permitir que ele fizesse um discurso. Nesse discurso eles observavam se ele era corajoso ou se ele era covarde. Se ele fosse corajoso ou covarde, ele morreria da mesma forma. Contudo, se ele fosse corajoso, os tupinambás, depois de morto, as índias lavavam ele com água quente, limpavam as impurezas, e ele acabavam comendo a carne desse inimigo, porque acreditavam que comendo ele, eles iriam absolver essa virtude de coragem que ele tinha. Né? Aqui nós temos o fundador da nossa casa, né, Daniel de Latouche. Essa é a única escultura, né, a única estátua de Daniel de Latouche de corpo do mundo inteiro. Ele tem aqui a sua altura de 1,90 m, como o Daniel de Latouche tinha, e, né, está todo aqui arrumado com a sua roupa da nobre. Ele era um nobre francês, né, com a sua espada, com a sua capa, e também era um tenente-general das tropas francesas. Né? Daniel de Latouche ele era um homem que professava a fé protestante, como a gente falou agora há pouco, e carregava em si, né, muitas características dessa fé, como, por exemplo, a cruz huguenote, que está aqui do lado dele. Né? A cruz huguenote ela era um símbolo do protestantismo e trazia muitos elementos que trazem aqui para a gente a realidade protestante, como, por exemplo, ela é formada pela cruz principal, essas 4 partes maiores, né, que para a gente hoje é a cruz de Malta, mas para Daniel de Latouche toda ela tem muito significado. Essas 4 partes maiores simbolizam para eles os 4 evangelhos. Né? Nós temos as esferas aqui nas pontas, totalizando 8. Essas 8 esferas simbolizam para eles as bem-aventuranças do livro de Mateus, o livro bíblico. Nós temos também a flor de lis, né? As 4 flores de lis elas estão aqui abertas. Tá? Cada uma flor de lis contém 3 pétalas. Ela aberta simboliza para eles um coração aberto para receber a palavra de Deus, e as suas pétalas, totalizando 12, simbolizam para eles os 12 apóstolos de Jesus Cristo. Aqui nós temos a pomba de cabeça para baixo, né, simbolizando a descida do Espírito sobre o início da igreja de Atos capítulo 2. Quando Daniel de Latouche ele perde a batalha de Guaxenduba, aqui em São Luís, em 1614, né, em 1615 ele deixa o território e parte para a Guiana Francesa para fundar, então, a Guiana Francesa, que é território francês até hoje. Porém, depois que Daniel de Latouche ele vai embora, a história francesa ela não acaba em São Luís, ela, pelo contrário, ela continua. Né? O bom relacionamento entre franceses e tupinambás, né, gerou muitas alianças. Né? Os tupinambás começaram a se dar em casamento nesse período de fundação, gerando então o Marabá. O Marabá é o primeiro habitante ludovicense, né? É o primeiro habitante de São Luís, e quem nos fala um pouco sobre o Marabá é Gonçalves Dias, né? Um poeta maranhense, nascido em Caxias, nos deixa muitas preciosidades. Ele falece ainda muito jovem, infelizmente, né? Aqui no nosso litoral, porém ele nos deixa poesias fantásticas, como poemas fantásticos, como, por exemplo, Canção do Exílio, né? E dentre elas o Marabá, né? Que é um poema que fala sobre essas características do primeiro habitante ludovicense de fato. Né? Nós temos aqui do lado primeiro a tela, né? Que é a visualização desse poema. Né? Nós temos aqui o Marabá. O Marabá ele não é mais um tupinambá e ele também não é um francês. Tá? Ele é filho desse relacionamento. Aqui em São Luís, Daniel de Latouche ele proclama a primeira Constituição das Américas, e nessa Constituição ele determina exatamente isso. Para um tupinambá ou para um francês se relacionar com um tupinambá, eles precisariam casar. E desse casamento nasceu o Marabá. Né? E a gente observa aqui as características. Né? A pele branca, cabelos ondulados, né? Cabelos já meio claros, cabelos claros. Né? Já não tem mais aquele físico tão forte, com característica do tupinambá, e também não tem aquele corpo tão afilado como característica do europeu.
mas traz em si características de uma nova etnia, né? Nasce então uma nova etnia. E o Gonçalves Dias nos fala sobre isso no poema, né? O poema chamado Marabá. O poema fala sobre uma marabá, uma mulher marabá, né, com um guerreiro português, né? E no poema a gente já observa, né, essa não aceitação dos portugueses com o marabá. Por quê? Porque o marabá mostra, traz em si características francesas, como a cor, o cabelo, os olhos, né? E Gonçalves Dias fala sobre isso. Eu vivo sozinha, ninguém me procura. Acaso feitura não sou de Tupá? Se algum dentre os homens de mim não se esconde, tu és, me responde, tu és Marabá. Meus olhos são garços, são cor das safiras, têm luz das estrelas, têm meigo brilhar, imitam as nuvens de um céu anilado, as cores imitam das vagas do mar. Se algum dos guerreiros não foge aos meus passos, teus olhos são garços, responde enojado, mas és Marabá. A gente já observa essa luta pela aceitação do Marabá, né, querendo ser aceito no meio, na sociedade, né? Um dos poemas mais atuais que nós temos, né, do Marabá, fala um pouco sobre essa busca pela aceitação, né, e traz também as características que o Marabá tinha, né, é considerado de fato o primeiro habitante da cidade, né, já que já nasce depois do período de fundação, 1612. Os Marabás, muitos deles são mortos quando os portugueses assumem o domínio do território, e muitos deles fogem, né, daqui de São Luís e vão para o Pará, dando início lá à cidade chamada Marabá. Nós temos aqui também, né, um mapa que traz para a gente um pouco da mostra da região, de como era a ilha de Upauaçu nesse período, né? Aqui fala um pouco sobre a nossa região, né, muita floresta, e o mercado de pau-brasil, né, e outros artefatos que eram de muita curiosidade dos europeus, dos nossos nativos. Aqui nós temos também um outro mapa que traz para a gente um pouco, né, desse processo de construção do primeiro forte de São Luís, que chamava Forte de Sardinha, né, por Jacques Riffaut, Charles Vaux e outros homens importantes para esse período de início. A gente também já observa produção de açúcar, de urucum, farinha, algodão e rum, né? Já era um período de comércio, né? De muito comércio. Aqui nós temos uma marca muito importante na história, que é o processo de mudança da monarquia, né? Nós temos a Rainha Maria de Médici, né? Ela era esposa do rei Henrique IV, que deu início à expedição, né, que envia Daniel de Latouche para cá, para São Luís, para a ilha de Upauaçu, e ela assume o poder depois da morte do rei. A Rainha Maria de Médici não gostava, né, não aceitava muito a forma que Daniel de Latouche estava conduzindo esse processo de fundação da cidade. Ela então lança um decreto dizendo que Daniel de Latouche estava proibido de pregar uma outra religião aqui na cidade, que não fosse a religião católica. Daniel de Latouche, ele desobedece à coroa, e ela acaba retirando, né, o poder, né, a ajuda, o auxílio da coroa a Daniel de Latouche. Aqui do lado dela nós temos o príncipe Luís XIII, que é filho de Maria de Médici com o rei Henrique IV. É por causa dele que a cidade tem o nome de São Luís, né, foi uma homenagem que Daniel de Latouche fez ao príncipe herdeiro Luís XIII. Outros mapas que são importantes também, como este, nos trazem um pouco de exatidão já da nossa geografia naquele tempo. Inclusive, muitas nomenclaturas que nós temos aqui permanecem até hoje, como a área do Rio Munim, o Rio Tapocuru, o Rio Mearim, Salinas, né, o próprio São Luís, aqui o forte da cidade, né, como aqui aconteceu a Batalha de Guaxinduba, o Forte de Santa Maria, nomes que permanecem até hoje. Tá? Nós temos aqui também um documento muito importante, né, chamado a Primeira Constituição das Américas, né? Ela está em francês, né? Foi proclamada por Daniel de Latouche aqui em São Luís, né? E é um conjunto de leis que regem a cidade. Como Daniel de Latouche era protestante, era huguenote, ele se baseia nos 10 mandamentos de Moisés para proclamar essa Primeira Constituição das Américas. É nela que Daniel de Latouche, né, determina que, caso um francês quisesse se relacionar com uma Tupinambá, ele teria que se casar, né, dentre outras regras e outras leis que regeriam a cidade. Nós temos aqui 2 homens importantes, né, François de Razely
e Nicolas de Harlay, né, eram senhores na França, eram barões, que investiram, né, e também participaram da expedição aqui para São Luís ser fundada. Daniel de Latouche, como nós falamos há pouco, também funda a Guiana Francesa, né, e aqui nós temos esse mapa que nos dá noção exatamente disso. Ele parte daqui de São Luís em 1613 para conhecer o norte do Brasil, né, conhece Pará, Amazônia, e nessa viagem ele busca informações também desse novo território chamado Guiana Francesa, que é para lá que ele vai em 1615, depois que ele perde a Batalha de Guaxinduba, aqui em São Luís. Nós temos aqui também um outro mapa, para a gente encerrar a nossa caminhada, um mapa que traz muitas informações juntas, né? Nós temos aqui a construção do primeiro forte pelos franceses, né? E o aumento, né? A expansão da expedição, na verdade. E algumas curiosidades que são bem importantes, como, por exemplo, o início já da produção, como nós falamos há pouco, de algodão, de mandioca. Nós temos os papagaios amarelos, temos a habitação dos tupinambás que permaneceram, né? A gente observa, por exemplo, alguns tupinambás aqui pelo meio, o respeito que Daniel de Latouche tinha com a cultura já existente. Tá? E aqui a região onde aconteceu a Batalha de Guaxinduba, que é onde os portugueses vencem os franceses, então começam o domínio do território, dando início então à colonização portuguesa. Para finalizar, nós temos aqui o brasão, né, o brasão de Daniel de Latouche. Era um símbolo francês, né, o leão, inclusive nós temos aqui em São Luís o Palácio dos Leões. Era um símbolo que Daniel de Latouche tinha. E aqui esse brasão era o brasão da esquadra francesa, já que Daniel de Latouche era o tenente, né, general das tropas francesas. Nós somos a Casa de Cultura Huguenote Daniel de Latouche. Nós estamos localizados aqui no Beco Catarina Mina, ou como é conhecida também a Rua de Djalma Dutra. Venha nos fazer uma visita, nós estamos abertos todos os dias das 14 às 18, né, de segunda a sábado, e nós estamos lhe aguardando para você conhecer um pouco mais da história da Fundação Francesa de São Luís. Tchau, tchau.